Título: Nota do editor inglês. A presente tradução inglesa constitui reimpressão da publicada em Nova York, com algumas mudanças muito pequenas. O artigo recebeu originalmente o número de referência 1957A da Standard Edition e pensou-se ser melhor mantê-lo, embora a publicação real do artigo fosse inesperadamente adiada para 1958. A existência desse artigo escrito conjuntamente por Freud e o professor D. E. Oppenheim de Viena foi um efeito ignorado até o verão de 1956, quando a senhora Liefman, filha de Oppenheim, morando então na Austrália, trouxe-o ao conhecimento de um livreiro de Nova York. Logo depois, o manuscrito foi adquirido em nome dos arquivos Sigmund Freud pelo Dr. Bernard L. Pacella e é graças à sua generosidade e à ajuda infalível do Dr. K. R. Eisler, secretário dos arquivos, que podemos incluir o trabalho na Standard Edition. David Ernest Oppenheim, colaborador de Freud neste artigo, nasceu em Brunn, no que hoje é a Tchecoslováquia, em 1881. Foi um erudito clássico e tornou-se professor de Akademisches Gymnasium, escola secundária de Viena, onde ensinou grego e latim. O Dr. Ernest Jones, 1955, menciona-o entre os que assistiram às conferências universitárias de Freud em 1906, mas suas relações com este aparentemente datam apenas de 1909. No outono desse ano, parece ter enviado a Freud cópia de um artigo que tratava da mitologia clássica, de maneira que demonstrava conhecimento da literatura psicanalítica, pois há uma carta de Freud, datada de 28 de outubro de 1909, agradecendo-lhe por ele em termos muito cordiais e sugerindo que colocasse seu conhecimento dos clássicos a serviço dos estudos psicanalíticos. O resultado foi evidentemente a associação de Oppenheim com a Sociedade Psicanalítica de Viena, da qual, novamente, segundo Jones Locke City, tornou-se membro em 1910. Em 20 de abril desse ano, abriu um simpósio da Sociedade de Viena sobre o suicídio, particularmente entre escolares, que foi publicado sob forma de brochura, 1910. Ver também Freud, 1910G. A contribuição de Oppenheim lá será encontrada sob a assinatura Unus Multorum,
mas ela foi reimpressa sob seu próprio nome alguns anos mais tarde, num trabalho coletivo, Heilen und Bilden, coordenado por Adler e Furtmüller, 1914. As minutas publicadas da Sociedade de Viena demonstram que lá ele leu 3 comunicações breves durante 1910 e 1911, a primeira das quais sobre material folclórico relacionado ao simbolismo onírico, 16 de novembro de 1910. Possui relação evidente com o presente trabalho. Na primavera de 1911, Freud publicou a 3ª edição de A Interpretação de Sonhos e nela inseriu uma nota de rodapé mencionando o trabalho de Oppenheim com relação a sonhos no folclore e declarando que um artigo sobre o assunto deveria aparecer brevemente. Esta nota foi omitida em todas as edições posteriores. A omissão, bem como o desaparecimento do presente artigo, são indubitavelmente explicados pelo fato de, logo depois, Oppenheim haver se tornado um adepto de Adler e, juntamente com 5 outros membros, ter-se demitido da Sociedade Psicanalítica de Viena em 11 de outubro de 1911. Morreu durante a Segunda Guerra Mundial no campo de concentração de Theresienstadt, no qual ele e sua esposa haviam sido internados. Após a guerra, a esposa emigrou para a Austrália, levando consigo o manuscrito que pudera preservar. De acordo com seus desejos, a publicação dele foi retida até depois de sua morte. É possível datar a participação de Freud neste artigo dentro de limites bastante restritos. Ele não pode ter sido escrito antes da primeira parte de 1911, como se demonstra por uma referência do mesmo ao Die Sprache des Traumes de Stekel, publicado por volta do início desse ano, e deve ter sido completado antes do rompimento final com Adler, no mesmo verão. Embora o manuscrito, tal como agora o possuímos, não tenha sofrido uma revisão final por parte dos autores, ele de fato exige apenas uma organização editorial muito pequena e fornece-nos um meio claro de ajuizar a parte que nele coube aos 2 autores. O material bruto foi evidentemente coligido por Oppenheim e deriva em grande parte da revista Anthropophyteia, Leipzig, 1904-13, editada por F.S. Krauss, na qual Freud sempre tivera interesse especial. Abre parênteses, sua carta aberta ao editor da mesma, 1910F, e seu prefácio a Eschatologic Rites of All Nations, Ritos Escatológicos de Todas as Nações, da autoria de Bourke, 1913K. Adiante, especialmente pertinente
ao presente artigo, fecha parênteses. Oppenheim copiou este material, parte à máquina e parte à mão, acrescentando breves observações, e submeteu-o a Freud, que então o dispôs em sequência apropriada, colocou as laudas de Oppenheim nas suas muito maiores e interpolou-as com profusos comentários. Freud deve ter então devolvido todo o manuscrito a Oppenheim, que parece mais uma vez ter adicionado 2 ou 3 outras notas, algumas delas taquigrafadas. Na versão apresentada a seguir, portanto, as contribuições dos 2 autores são automaticamente distinguidas, se não levarmos em consideração qualquer intercâmbio prévio de ideias. Todo o material bruto impresso aqui em tipo um pouco menor deve ser atribuído a Oppenheim. Freud é responsável por tudo mais. Travessão. A introdução, os comentários, a conclusão e toda a disposição do material. A única modificação efetuada pelos coordenadores foi transferir as referências do corpo do texto para as notas de rodapé. As poucas observações marginais de Oppenheim foram também impressas como nota de rodapé, com as especificações de sua autoria. Algumas delas, contudo, infelizmente, haviam se tornado ilegíveis. Nenhuma tentativa se fez na tradução de reproduzir os diversos dialetos em que muitas das histórias originais acham-se redigidas. Adotou-se um idioma convencional de um tipo geralmente associado aos contos folclóricos, onde possível as referências foram conferidas e nelas corrigidos vários erros.